Porque assim, desde criança você identifica uma indiferença com tudo. Sabe aquelas crianças que maltratam animais porque acham engraçado ver como é que é um animal sofrer? Eu tive um pacientinho que a mãe tinha tido... Era ele, que estava com 6 anos e teve uma neném, tá? E aí um belo dia, o cachorrinho, o Todd, que era um Yorkshire, foi encontrado no play, vivo, todo quebrado. Aí eu achei aquilo estranho. Aí a mãe falou, conversa com ele, conversa. Falei, puxa, por que você fez aquilo com o Todd? Ele olhou pra mim, porque 6 anos ainda não mente, né? Porque eu queria ver como é que era um bicho todo quebrado. Ele falou assim. Meu Deus. Aí eu fui pra mãe, cheguei e falei assim, vem cá, como é que é com a irmã? Não, ele é até cuidadoso, ele gosta da irmã, mas às vezes ele bota ela em perigo. Eu falei, como assim? Não, outro dia ele tava tentando trocar a fraldinha dela, e aí quando eu fui ver, ele tava sufocando ela de talco. Eu falei, a fralda? Não entendi. Não, ele tava na cabecinha dela fazendo assim. Eu falei, mãe, presta atenção. Gente... O menino era terrível, tanto que foi uma das crianças, porque assim, mesmo quando é muito pequeno, existe uma pesquisa, um bebê de 8 meses, ele já sabe, por exemplo, você leva um bebê de 8 meses numa pracinha, tá lá. Se uma criança cai ou alguém tem uma sensação de dor, a criança olha e faz uma fisionomia de que está entendendo que aquilo é esquisito. A gente tem uma estatística que 4% da população mundial é psicopata. Ei, tá cansada de ir no nutricionista e não conseguir emagrecer? E se eu te falar que é possível emagrecer sem deixar de comer o que gosta e perder de 5 a 10 quilos nas próximas semanas? Com o programa Receitas para Secar, isso é possível. Para saber mais, clique no primeiro link da descrição. Sabe sempre uma dúvida que eu tenho? A diferença entre psicopata e sociopata. Vamos lá, não tem diferença nenhuma. Não tem diferença nenhuma? Não. O certo nome é psicopata. Só que tem que o nome é muito ingrato, porque psico do psiquismo, né? E patos, doença do psiquismo. Só que tem que o psicopata não é um doente. O psicopata é uma personalidade que nasce com o sistema límbico, que é o sistema dos sentimentos, das emoções, desconectado. Só uma parênteses. Então, o psicopata ele não se torna psicopata, ele nasce psicopata. Nasce. Então, é um fator genético. Sim. Que? A pessoa nasce psicopata? Psicopata, sim. Porque, assim, desde criança você identifica uma indiferença com tudo. Sabe aquelas crianças que maltratam animais porque acham engraçado ver como é que é um animal sofrer? Eu tive um pacientinho que a mãe tinha tido... Era ele, que estava com 6 anos e teve uma neném, tá? E aí, um belo dia, o cachorrinho, o Todd, que era um Yorkshire, foi encontrado no play, vivo, todo quebrado. Aí eu achei aquilo estranho. Aí a mãe falou, conversa com ele, conversa. Falei, puxa, por que você fez aquilo com o Todd? Ele olhou pra mim, porque 6 anos ainda não mente, né? Porque eu queria ver como é que era um bicho todo quebrado. Ele falou assim. Meu Deus. Aí eu fui pra mãe, cheguei e falei assim, vem cá, como é que é com a irmã? Não, ele é até cuidadoso, ele gosta da irmã, mas às vezes ele bota ela em perigo. Eu falei, como assim? Não, outro dia ele estava tentando trocar a fraldinha dela, e aí, quando eu fui ver, ele estava sufocando ela de talco. Eu falei, a fralda? Não entendi. Não, ele estava na cabecinha dela fazendo assim. Eu falei, mãe, presta atenção. Gente... Mas a mãe não se tá, tipo, não se tocou? Meu amor, mãe é mãe, né? A mãe não queria mas só que ver. isso é coisa de criança, né? Mas aí a babá chegou e falou assim, não, doutora, não foi para trocar a fraldinha. Eu estava trocando a fralda e ele pegou o talco e botava na boca e no nariz da menina. Meu Deus. O menino era terrível, tanto que foi uma das crianças, porque assim, mesmo quando é muito pequeno, existe uma pesquisa, um bebê de 8 meses, ele já sabe, por exemplo, você leva um bebê de 8 meses numa pracinha, você está lá. Se uma criança cai, ou alguém tem uma sensação de dor, a criança olha e faz uma fisionomia de que está entendendo que aquilo... É esquisito. Você ria quando era pequena, quando o povo caía na escola? Ai, meu Deus. Não, peraí. Não, isso eu ri até hoje. Não, gente, ria. Depois que o riso... Por que todo mundo ri quando... Você lembra das videocassetadas? Por que a gente ria? Vamos lá. O humor é uma questão de tempo. O que é humor? É reversão da expectativa. Você espera que vai acontecer alguma coisa. Não acontece, você ri. Humor é uma questão de tempo. Por isso que se diz que os maiores comediantes são os caras que têm o tempo de comédia. Tempo de comédia, ele está contando uma coisa, ele dá uma paradinha e você ri porque você não esperava aquilo. Piada. A pessoa conta uma piada e você fala,
tempo. É mesmo, é? É um tempo de comédia. Barulho é esse? Ai, que susto. Eu achei que alguém ligou o liquidificador. Eu achei também. E como se fosse um suco de laranja pra doutora. Deve ser algum espírito que tá pegando... Ai, tá chega de espírito, doutora, pelo amor de Deus. Amiga, mas É a verdade, não minto, e com fé no Pai Eterno, sempre aqui estou, vou estar, tô aí firme. a junção Jesus. da Marcia Sensitiva e ela ia ser a coisa mais icônica. Vocês já se conheceram? Não, não conheço, É um pessoalmente. ícone, é um clássico. Não, não É um conheço. clássico. Nós somos da mesma editora, da Globo Livros. Engraçado isso. Olha, Nós que somos da mesma legal. editora. Nossa, eu tô bem em choque com isso, Não, sabia? mas eu fiquei curioso. Então, se o bebê de 8 meses tá lá na pracinha, vê uma criança caindo Não, mas, e... por exemplo, aí você tem que ver também se não é uma criança que tem algum outro problema. Tá. Porque, por exemplo, uma criança do transtorno do TEA, transtorno do espectro autista, ela pode não fixar naquela situação e não ter um movimento de empatia naquele momento. Mas é diferente. Agora, a criança que tem essa tendência à psicopatia, ela vai mostrando essas indiferenças. Ela vai mostrando essa curiosidade mórbida de ver, tipo assim... É muito difícil uma criança ver uma pessoa sangrando e ficar, ai, deixa eu ver. É, eu tenho Concorda? pavor. Concorda? Sim. Porque aí você vai dizer, mas e as crianças que têm tendência a querer ajudar? Elas até ajudam, mas elas falam assim, devagarzinho, devagarzinho. Não é essa coisa mórbida de querer ver o que está em sofrimento, entendeu? E será que é muita gente? Não é tanta gente, a maioria não é. Por exemplo, a gente tem uma estatística que 4% da população mundial é psicopata. Aí você fala, pô, Bia, é muito. É Tudo muito. bem, é muito, mas 96% não é. E tem alguma coisa pra reverter? Tá, você foi lá, levei meu filho, diagnosticou que é uma criança psicopata. Tem alguma coisa que faça reverter isso? Não. O que você faz é modular. O que é modular? Com uma criança muito pequena, o psicopata ele é totalmente razão, zero emoção. Então, ele sabe o que é certo e o que é errado. Você já viu um pedófilo, por exemplo, estuprar uma criança no shopping? Na praça de Não. alimentação? Não. Porque ele calcula tudo friamente como vai fazer. Ele se finge de uma outra criança, ele chama para jogar um jogo, ele começa a perguntar, teu pai e tua mãe estão em casa? O que papai e mamãe fazem? Ele vai mapeando aquilo tudo. Ele não é uma pessoa que ele vai na emoção, no instinto. Não vai. Ele é frio e calculista. Tá? O que eu estava falando? Me perdi agora. Não, de psicopata. Aí você usou esse exemplo do pedófilo, que ele não age sem pensar. Que Isso, é ele não age sem pensar. Então, a gente tem que entender que 96% das pessoas tem essa empatia pelo outro, se coloca no lugar do outro. O psicopata, não. O psicopata, ele quer de você ou de qualquer coisa, pode ser um animal, pode ser qualquer coisa. Ele quer status, poder e diversão. Nossa. E aí, quando você encontra isso pra modular, seria fazer o quê? Por exemplo, o menino, né, que botou o talquinho, agora que eu lembrei. O que eu fiz? Ele sabe o que é certo e o que é errado. Eu precisava trazer para ele uma consciência, concorda? Que fizesse assim, olha, não é certo fazer, não vou deixar você fazer. O pai e a mãe não conseguiam. Eu fiz uma proposta ousada na época, eu peguei um garoto que era assim, enorme. Ele era estudante de jiu-jitsu. E o menino pobre. E eu falei, mãe, vamos fazer um teste? Porque nos Estados Unidos você pode... o exército ajuda essas pessoas a botar um treinamento, a fiscalizar. Aqui não. Aí eu cheguei para o menino e falei, olha, é muito simples, você vai ser a consciência dele. Você vai ficar lá atrás e toda vez que ele pensar fazer uma besteira, você olha para ele e faz assim. Estou de olho em você. Matheus foi para a aula. Matheus está lá. Daqui a pouco o Matheus olhava para ele, para trás, e o cara fazia assim. Aí ele, mas eu acho que esse homem vai me matar, tia. Eu falei, não. Só se você fizer alguma coisa errada. Você está fazendo alguma coisa errada, Matheus? Não. Porque Matheus não foi só o da irmã. Matheus, a professora, um dia, chegou para ele, você não fez o dever? Ele, não, sua vaca. Aí ele pegou o lápis e fixou na mão da professora. Meu Deus. Gente, é coisa do céu. de filme, que dor. Aí, o que aconteceu? Eu botei esse menino, ele acompanhava o Matheus para tudo que era canto. Tudo. E aí, toda vez que ele ia fazer uma coisa errada, a professora, que ele botou o negócio, a professora, Matheus, você fez o exercício? Aí ele fazia assim, olhava para trás,
Não, professora, mas a senhora pode me descontar ponto. Eles sabem tudo. Só precisava É tudo de uma consciente. consciência É tudo. pra... Exatamente. E lá você falou que nos Estados Unidos eles meio que têm esse tratamento. E o que eles fazem? Eles mandam, sei lá, pra um... Porque assim, você vai condicionar. Você vai tentar condicionar que tudo tem consequência. Porque o que acontece com o psicopata? Existe psicopata no mundo inteiro. Só que tem que eles florescem no sistema que não é punido. Tá? Na Índia, há pouco tempo atrás, teve um taxista, uma turista, não sei se era sueca, alguma coisa assim. Botaram o cara em praça pública. E fizeram lá, o cara. Não teve mais um caso daqui. Porque eles sabem. O problema, por exemplo, psicopata, no Brasil é muito simples, porque no Brasil não tem consequência. Você já viu alguém ficar dando golpe em todo mundo? O golpe da pirâmide. Todo mundo vai. Cadê? Quem fica preso? E tem uma outra coisa. O psicopata, ele na prisão, no sistema penitenciário, ele floresce. Como assim? Floresce. Ele fica bem, ele não se incomoda. A gente, se fosse preso, a gente deprimia horrores, a gente se acabava. Sim. Ele chega lá, ele mapeia rapidamente quais são as pessoas que ele vai usar como soldadinho. Sabe aquele, tipo assim, tem um otário ali, que quando tiver uma rebelião, vou botar ele virado ao contrário e mato ele para chamar a atenção das autoridades. Nossa. Ele obriga os outros a fazer. Por quê? Porque no nosso sistema penitenciário não se separa psicopata do não psicopata. Era o certo a fazer. Porque, assim, 75% das pessoas no sistema carcerário não são psicopatas. 15% são. Muito. Aí o que acontece? Se eu não separo esses 75%, eu deixo esses 75% na mão dos psicopatas. Aí eu deixo de recuperar quem podia ser recuperável. Por exemplo, na Inglaterra, psicopata está na prisão. Ele tem uma cela que daqui ele toma banho de sol, daqui ele pega comida. Ele fica isolado. Dependendo da gravidade, ele fica totalmente isolado dos outros. Peraí. Que isso? obra. Estão usando... Não parecia a máquina de café. Mas não. o que é? É uma furadora, obra. eu acho que é uma obra. É. Engraçado, hoje nunca teve hoje. Uma furadeira. Hoje que eu preciso ficar assim, E eu, ó. não, e eu tô, tipo, eu tô com Eu tô tanta curiosidade, amando. essa obra não pode estar... Nossa, pelo amor de Deus. Não, eu tô me forçando nível, eu tô, tipo, amando muito mesmo. Então eu tô assim, ó. Que é outro assunto que a gente vai entrar depois. O que, Lucas? Sobre TDAH. TDAH. Uhum. Como identificar, Lu? Que você tá curioso, amigo? Não, mas eu tava amando esse assunto dela. A gente pode entrar depois. Então, essa coisa do sistema penitenciário. Olha que loucura. Aqui no Brasil, existe um sistema para separar. Se chama escala Hare. Tá? Foi um psiquiatra, Robert Hare, que fez. Ele trabalhou muito tempo em sistema penitenciário, ele é canadense. Ele conseguiu fazer uma testagem para separar os presos que são recuperáveis dos não recuperáveis. Tá? Aqui no Brasil, tem uma professora da USP, a Hilda Morano, que validou esse questionário do Robert Hare. O Robert Hare veio ao Brasil, validou isso. E o Covas, na época, Mário Covas, abriu os presídios para se fazer essa pesquisa e foi feito tudo direitinho. O que aconteceu? Aí depois se pegou esse sistema e levou para o Congresso criar uma lei para poder separar os psicopatas dos não psicopatas. Você acha que algum deputado votou? O troço ficou correndo 5 anos, aí perdeu a validade. Nossa. Ia ser muito interessante. Mas muito, porque finalmente a gente ia dizer assim, não, o sistema penitenciário recupera. Agora, quando você mistura todo mundo, não tem como recuperar. Então, tipo, se eu vivo com um psicopata, eu não viro um. Não. Não, porque é genético. Não. Não tem chance. Você, desculpa, entra na fila. Para 3 reencarnações, para daqui a 3. Ah, tá. Pega a senha. Mas isso Não, é quero muito ser não, curioso entendi. de nascer. Porque geralmente eu achava que a pessoa se tornava com as Não, circunstâncias da isso vida. era um conceito antigo que falava sociopata. Por quê? Você achava o seguinte, que todo mundo nasce bonzinho, a sociedade vai deixando. Mentira, gente. Não precisa nada. A quantidade de gente que é como do criança é imensa. Se todo fosse virar
a gente não saía mais de casa. E a maioria não vira. Pelo contrário, a maioria vai fazer causas sociais para combater a pedofilia. Nossa, faz Isso todo é história, sentido. tá, gente? É porque a gente tem dificuldade de admitir que existem pessoas genuinamente más, né? Uhum. A gente tem essa dificuldade. De falar que alguém já é mal de nascença mesmo. Exatamente. A gente tem uma coisa, a gente como se tivesse que justificar. Por exemplo, um assaltante. Tudo bem, pode assaltar. Por que precisa, depois que você deu tudo, te matar? Porque ele goza em ter o poder da vida do outro. O Ted Bundy, não sei se você já ouviu falar. O Ted Bundy foi o maior serial killer americano. Ele dizia uma coisa, porque eles são megalomaníacos, eles se acham deuses, assim. E eles acham todos nós, assim... Idiotas. Idiotinhas, super coração, sabe? Que a gente chora demais, que a gente... Muita emoção. O Ted Bundy falava uma coisa. Na hora que ele matava uma pessoa, ele torturava. Ele dizia assim, na hora que aquela pessoa está ali sendo torturada, ela clama pela vida, Deus sou eu. Porque Deus define a hora que alguém vai morrer. E eu defino a hora que vai morrer. Meu Deus. Olha o nível do pensamento. E o Ted Bundy era um cara, entre aspas, suspeito. Né? Vocês viram o seriado? Não assisti o seriado, mas o nome dele, eu já li a história, já vi. Ele era super charmoso. Ele conseguiu enganar todo mundo. Ele conseguiu arrecadar dinheiro para ele pagar advogados. Ele dispensou os advogados todos e ele fez a defesa dele. E quando acontece desses... Porque eu já vejo muito isso. Tem serial killers que eles têm, tipo, meio que fã-clube. Que, sei lá, a pessoa foi presa, tem gente que vai lá para querer namorar essas pessoas. Isso faz essa pessoa uma pessoa psicopata? Ou ela tem essa... Fetiche. Não sei se é um fetiche, a palavra seria fetiche, mas tipo um daddy issue, sabe? Tá. O que acontece? Por exemplo, durante muito tempo aqui em São Paulo, o maníaco do parque foi campeão de cartas pedindo para casar. E ele se casou algumas vezes, sempre com advogadas. Tá? O que acontece? Existe uma outra personalidade que é o oposto do psicopata. O psicopata é 100% razão, 0 emoção, dependendo da gravidade. Mas só para ficar didático. São pessoas que pensam muito, são racionais e têm pouca emoção. Existe o borderline, que é o contrário. Tem muita emoção e pouca razão. Então, o borderline é aquele que, quando se apaixona, ele faz qualquer coisa pelo seu apaixonado. Mas como se apaixonar por uma pessoa que você sabe que tem um histórico bizarro? Muito bem. Borderline, ele quer tudo, ele só não quer ser traído. Você lembra da Bibi Perigosa? Ela perdoava tudo que o marido fazia. Ela só não perdoou quando ele traiu. Se lembra? Sim. Ela botou fogo no restaurante para tirar ele da cadeia. Na hora que ela viu que ela foi traída, a partir dali, meu amor, o que acontece com o border? O que fascina uma mulher border se começar a se relacionar com um psicopata que está no sistema penitenciário? A ilusão dela é o seguinte, ninguém vai querer ele, só eu. Então ele não vai me trair. Caraca. Entendeu? Eu vou regenerar ele com o meu amor. Que ela tem, ela tem essa... Tem. Pode ter essa coisa da intensidade. O meu amor é capaz de mudar, o meu amor é capaz de curar. Aí o que acontece? Ela vai para lá achando que vai ser a única. Se você pensasse bem, se o sistema penitenciário funcionasse, até poderia ser. Não é o caso. Tem gente na fila. Tem. E como identificar... E são aquelas mulheres que, tipo assim, não, ele mudou, ele não é mais assim, ele é maravilhoso, não, isso foi no passado, claro, os cortejou, não sei quantas pessoas, mas ele mudou, entendeu? Não muda, ela né? aceita tudo, menos ela só não quer ser traída. Mas isso não muda real, né? Eu sempre quis saber mesmo. Igual a pessoa que sempre matou, que sempre estuprou. Você confiaria uma criança que você cria, ou um filho que você vai ter, a um cara que já foi preso por pedofilia, estupro? Nunca. Nem. Ele podia aparecer de anjinho na minha frente. Eu também. Eu só acredito em recuperação se Jesus baixar, falar para mim, Bia, fica tranquila, esse eu salvei. Falar, Jesus, me assina um papelzinho aí, Tá. que aí tudo bem. Fora disso, não acredito. Gostou desse corte? Se gostou, dê o seu like.
Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Aproveite para compartilhar esse e outros vídeos do canal, pois assim nos ajuda a trazer mais e mais vídeos. Contamos com você!